Então, pessoal, olha só, eu trouxe aqui um gráfico dos últimos 10 anos, de como foram os casos, né? Então, a gente vê que praticamente nem tinha casos registrados antes, e agora esses casos deram uma disparada. Por mais que eles estejam caindo agora neste momento, é um vírus que é transmitido por mosquitos, então é provável que ele se instale e seja mais uma dengue, mais uma coisa para a gente preocupar, igual foi o chikungunya, o Zika, quando só tinha dengue, né? Então ele entrou de vez no Brasil, causando um surto relevante, e é possível e provável que a gente tenha que conviver com esse vírus mais tempo até que exista vacina, exista maior entendimento, tá? Então o surto foi realmente bem alto dessa vez, faz sentido. E aí, como eu estava falando, né, o Ministério da Saúde confirmou a morte de um feto por oropox em Pernambuco, e a febre oropox também está associada a casos de microcefalia em bebês. Então, existem dois casos muito sérios que não é só o vírus em si causando a morte de pessoas adultas. Então, teve dois casos de pessoas adultas na Bahia que morreram de oropox. Duas mulheres abaixo de 30 anos, sem comorbidades, ou seja, mulheres saudáveis que se infectaram, tiveram a doença grave e morreram, tá? Por uma febre hemorrágica causada por oropox. E agora tem essa questão dos fetos, do feto que infelizmente morreu, né, o bebê, com 30 semanas de gestação. E tem mais 4 casos de microcefalia que estão sendo investigados, porque parece que existe uma relação com o vírus. E é isso que está preocupando mais os cientistas. Isso vai se espalhando, porque São Paulo nunca tinha confirmado casos de oropox, tá? E aí a gente está falando de casos autóctones. São pessoas que não viajaram para outros estados, que estavam ali na região norte, que é a principal região onde o vírus sempre circulou. Então são pessoas que não viajaram e os casos aconteceram em São Paulo. Então são pessoas que pegaram o vírus ali. A gente está falando de cidades do interior por enquanto. E o vírus ainda não se instalou completamente no meio urbano, mas tanto em Minas Gerais, São Paulo ali, são regiões bem longe da região norte, né? O vírus está se instalando com casos autóctones. Os casos em Minas Gerais dobraram em menos de 2 meses, foram 147 amostras, e isso deve subir nos próximos dias, tá? Aqui está o mapa por região, se perguntaram, né? Então, o esperado era que a região norte ela concentrasse a maioria dos casos, porque é um vírus que ele circula em animais amazônicos, preguiça, eu vou falar sobre isso, tá? Circula em animais que estão ali na floresta amazônica. Então, os estados que têm contato com a floresta amazônica sempre tiveram oropox. Leonardo, que é membro, mandou aqui. Existe informação sobre a relação de complicações pelo oropox e doenças como diabetes mellitus 1 ou outras autoimunes? Não existe tantos artigos, vou mostrar para vocês aqui. São mais ou menos 20 a 30 artigos publicados por ano sobre oropox, é muito pouco. Se você for somar, deve ter uns 300 artigos sobre oropox na história. Então não temos tantas informações, principalmente informações específicas sobre comorbidades. E aí, o que eu estou tratando essa situação é assim, é a mesma coisa da dengue. Diabetes mellitus causa problemas cardiovasculares, né? A pessoa tem uma comorbidade, tem um risco maior cardiovascular. Como é uma doença hemorrágica, o oropox pode gerar uma febre hemorrágica, pode ser que sim, a pessoa tem maior risco. Então, essas pessoas que têm doenças autoimunes, que às vezes têm que tomar remédio para poder inibir o sistema imune, etc., pessoas que já estão ali com o sistema cardiovascular mais debilitado, tem que tomar mais cuidado com doenças que afetam o sistema cardiovascular. Então, quem está concentrando a maioria dos casos é o Amazonas, mas ele está se espalhando. Esse gráfico aqui, inclusive, ele está desatualizado, esse mapa, porque ele é de 28 de julho, então a gente já tem casos em São Paulo, por exemplo. Né, os casos em São Paulo saíram ontem, a notícia. Então, esse mapa deve ficar mais colorido aqui aos poucos. E aí, pessoal, fora da região norte, a gente está falando de Bahia aqui, com 831 casos. Também deve ter subido nos últimos dias, tá? A Bahia é o estado que mais teve casos até agora fora da região norte. Por que eu falo diferente para região fora da região norte? Por mais que as pessoas, igual a Vani, mandou que nunca ouviu falar em Manaus, por mais que as pessoas da região norte nunca tenham ouvido falar desse vírus, essas pessoas já provavelmente já tiveram contato com o vírus, ou a comunidade já teve sem saber, achou que era dengue, por exemplo, porque os sintomas são muito parecidos. Então as pessoas da região norte, principalmente aquelas que vivem em regiões, em cidades próximas à mata e floresta amazônica, questão de menos de 100 quilômetros, essas pessoas têm um contato maior com o vírus,
já desenvolveram um grau de imunidade mínimo, apesar da gente não saber ainda, né, pela falta de estudo, se essa imunidade é duradoura, e é esperado que essas pessoas tenham uma resistência maior ao surto, diferente das pessoas de outros estados que nunca tiveram contato. Então é por isso que na Bahia, inclusive os 2 casos de morte de adultos foram na Bahia. Onde tiver mais casos, vai começar a aparecer complicações do Oropost que não eram conhecidas. Por quê? Porque o vírus sempre circulou de forma silenciosa numa região onde já existia uma imunidade prévia, e a gente não sabe exatamente quando o vírus surgiu, quando ele saltou do primeiro mamífero para o ser humano, né? Mas que já circula pelo menos há 50 anos, há 80 anos nessa região tranquilamente, sem causar muito problema. E essas pessoas têm um certo grau de imunidade, e aí agora, quando ele vai circular numa região que nunca teve contato com ele e começa a causar muitos casos, começa a aparecer complicações que a gente não conhecia. Então é por isso que agora apareceu febre hemorrágica, que o Europost não era um vírus que parecia gerar tanta febre hemorrágica, assim, matar pessoas, né? Além disso, esses casos da microcefalia é a mesma história do Zika. O Zika existe desde a década de 50, ele é conhecido. E aí ele nunca foi um problema, porque ele sempre gerou casos leves. Foi só quando ele veio para a América, veio para o Brasil, que ele começou a pegar um tanto de gente que começaram a surgir casos de microcefalia, uma complicação desconhecida. Então o Zika, apesar de ser extremamente leve para adultos, é um problema seríssimo para grávidas e bebês que estão em desenvolvimento cerebral, né? Então o Oropush a gente ainda não sabe. Não sabemos o que ele vai fazer. Esse que é o grande problema e é o alerta que eu tenho para trazer para vocês aqui.